Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, mas a turma lá de trás gritou: "Xi, tem nego beba aí, tem nego." Minha avó cantava muito isso. Então hoje o alerta é para que nós venhamos a prestar mais atenção em que caminho nós temos andado, não é verdade? Em que caminho nós temos andado também com os ouvidos, não somente com os pés, mas com os ouvidos. Entendeu? Presta atenção, hein? Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Mas o fim deles pode ser a morte. Presta atenção, hein? Então o mundo nos oferece variedade de caminhos, né? Caminhos de entendimento, caminhos de religiosidade, caminhos diversos, né? Divisão. Mas lembre-se, Jesus é unidade. Então vamos nesta visão. Presta atenção, hein? Queremos crescer na graça e no conhecimento, que é esta nação da aliança eterna, da novidade de vida. Então não esqueça, vamos curtir, vamos comentar, vamos se inscrever no canal, né? Vamos compartilhar para outros, para se inscrever, porque você já é inscrito, eu creio, entendeu? Então vamos, ok? Primeira coisa, não custa nada. Vamos apertar o dedinho aí e curtir nossos vídeos para nós continuarmos a nos incentivar a buscar conhecimento para nos libertar. Não é verdade? Preste atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like. Então começamos hoje neste vídeo a primeira parte, né? A introdução da nossa hermenêutica, né? Interpretação do que já está interpretado, né? Sobre a passagem que nós falamos, né? Fazer isso em memória de mim, que está em 1 Coríntios 11, né? 23, me parece. Então, a introdução, para nós termos assim um início de entendimento, para nós chegarmos lá, né? Para entender, né, esta frase na nossa aliança eterna, na nossa aliança da graça, já estabelecida, consumada na cruz. Né? Jesus falou, está consumado. Nós estamos na aliança da graça e não na aliança da lei. Então foi dito isto, né? Fazer isto em memória de mim. Né? Para quem? Aonde? Que pacto foi falado? Para quem? Por quê? Não é verdade? Então temos que trazer o entendimento, né, para os nossos dias, porque nós estamos vivendo hoje para o reino estabelecido que estamos vivendo, que é o reino da graça, o reino espiritual. Né? Então vamos entender se esta frase faz sentido para nós, a nação, né? A nação de Cristo, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então preste atenção, vamos começar essa introdução nesse estudo por Hebreus capítulo 3, que diz assim, preste atenção. Portanto, meus irmãos na fé, quem Deus separou para si mesmo, vocês que são o que escolhidos, né, para o céu, pensem nesse Jesus como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Porque nós lemos em Hebreus 1:1 que há muito tempo atrás, né, falou, né, o Deus falou através dos profetas, mas quando chegou, né, aí está descrito em Hebreus 1:1, naqueles últimos dias, olha, foi nos últimos dias, né? Nós não estamos hoje nos últimos dias, né? Que Jesus viveu. Jesus viveu os últimos dias daquele pacto da lei, né? Os últimos dias, né, daquela transição planetária. Então, voltamos aqui em Hebreus 3. Então, preste atenção. Então, pois
Jesus, o versículo 2, pois Jesus foi fiel a Deus, né? Não a nenhum estatuto, foi fiel a Deus, que o escolheu, assim como Moisés também servia fielmente na casa de Deus, né? Então, preste atenção. Moisés, ele era fiel à casa de Deus, né? Fiel à casa de Deus, mas Jesus fiel a Deus. Presta atenção, entendeu? Presta bem atenção para a gente entender. O importante é ter conhecimento da palavra. Mas Jesus foi fiel a Deus, que o escolheu, né? O gerou como filho, né? Está em Hebreus capítulo 1. Assim como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. Porém, Jesus foi o quê? Considerado de maior glória do que Moisés. Presta atenção. Assim como um homem que constrói uma casa recebe mais honra do que a própria casa. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é quem edifica tudo. Então preste atenção. Então a frase, né, fazer isto em memória de mim, está na excelência da casa de Deus de Moisés, né? Ou está, né, no amor de Jesus, né? Sabemos que está no pacto da lei, né? No cumprimento ali da lei. Presta atenção. Versículo 5. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém, ele era apenas um servo. Eu estou lendo Hebreus, capítulo 3, hein? Presta atenção, vocês têm a Bíblia aí para comparar, para ler. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém, ele era apenas um quê? Servo. Ele é apenas servo. E sua obra foi o quê? Esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam no futuro. Mas Cristo, presta atenção, o Filho de Deus é fiel e o responsável absoluto, né, pela casa de Deus. Não é Moisés, não é? Quem é filho? Quem foi gerado como filho? Moisés ou Jesus Cristo? Presta atenção, né? É fiel e o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Entendeu? Presta atenção. Porque maior é aquele que está em nós, né, do que aquele que está no mundo. Ele mora em nós. Ele não tem casa, né? Adorei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso foi no velho pacto, não é verdade? O Espírito Santo não estava no mundo, menino, presta atenção. E Jesus veio e falou, onde tiver 2 ou 3 mais meu nome, ali eu estarei. Falou em João 14, né? Eu vou estar convosco, vocês não vão ficar órfãos, né? Presta atenção. Então ele está em nós ou não está? Vocês estão esperando o quê? Ainda acontecer. Presta atenção, né? Então, presta até bem atenção o que nós estamos lendo, né? Isso não é evangelho novo, está escrito, né? A gente que passou em caminhos assim, dispersos, não prestamos atenção direito, entendeu? Às vezes, assim, a gente teve caminho que fincou o pé, assim, falando, às vezes, só em uma coisa só, e a nossa mente, né, ficou presa a caminhos que não nos levou a nada, né? É serviço de tudo, presta atenção, hein? Porque o conhecimento é que nos leva, né, ao trono da graça, né? A este vivo, né, essa novidade de vida, não é verdade? O véu foi rasgado. Então, o conhecimento é que nos leva a entender, né, que além do véu, nós vemos dentro do véu, porque o véu é a carne, foi a carne do Nazareno, né? Então foi rasgado na cruz o véu, né? A origem da carne, não é verdade?
Então, nós vamos chegar lá, hein? Porque o Jesus de Nazaré foi que falou para os seus discípulos fazer isso em memória de mim, presta atenção. Mas foi rasgado na cruz o véu, não é verdade? Da origem carnal, e para entrar, ser estabelecido, né, o reino espiritual, o reino do ressuscitado, do qual nós fazemos parte hoje em dia. Presta atenção, né? Você estava lá em Jesus de Nazaré. Você está aqui, presta atenção, menino. Então, olha, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém ele era apenas um servo e sua obra foi o que? Esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam no futuro. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós não é o templo, né? Vamos direito, como disse a casa do Senhor, menina, tem que congregar. Nós temos que se assemblear, né? Se reunir, né? Na mesma visão, como é costume dos judeus, né? Está escrito lá em Hebreus. Então, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Então, temos que ter esse entendimento, né? Não é aí a casa de Deus, não tem casa de Deus. Nós somos a casa de Deus que temos que nos reunir como era costume daqueles que iam à casa de Deus, né? Jerusalém. Presta atenção. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, né? Bem como a nossa alegria, né? E no Espírito Santo, e a nossa esperança que Deus... Presta atenção, 7. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo que nos adverte. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permita que o coração de vocês endureça. Presta atenção, entendeu? Não é novo evangelho. Tem que prestar mais atenção no evangelho que está sendo pregado, né? Porque nós às vezes prestamos atenção, mas por cima, né? E anotamos e às vezes nas escolas bíblicas não passamos de ano, né? Não saímos da religiosidade para entender Cristo em nós, a graça de Deus, porque às vezes não prestamos bem atenção, mas a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, verdade? Presta atenção. Por isso que às vezes a gente se confunde trazendo o evangelho com o Melquisedeque, que era tipo de Cristo, né? A gente já tendo Cristo. A gente às vezes se confunde, né? Na Páscoa, em vez de falar do Cordeiro Santo que já pagou o preço uma vez, né? Uma única vez, está escrito em Hebreus 9, Hebreus 10, né? Mas aí o homem, né? O homem se confunde, vamos dizer assim, né? E vai lá em Êxodo 12 falar daquela Páscoa dos Hebreus, do qual nós não temos nada a ver com isso, né? Vai lá naquela Páscoa, né? Que do pão asmos e aí traz, né? Mistura tudo, traz um jantar dizendo que é Páscoa mês a mês, no qual a Páscoa dos hebreus era de ano em ano, né? E faz assim a Páscoa de Jesus, né? Ali a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos, né? Foi para trazer, renovar ali, mostrar para eles a aliança que iria entrar, né? A nova aliança, né? Está lá em Marcos, né? Em Marcos. Mas, para esse vídeo não ficar muito estendido, nós vamos ler no próximo vídeo direitinho, tá bom? Direitinho sobre tudo isso, entende? Então, lemos aqui, né? Hoje, se vocês ouvirem que a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, né? Eles se rebelaram, porque leia lá Oséias 4 todo, né? O povo de Israel, eles se rebelaram contra Deus. Nós não vamos imitar eles, não é verdade? Não vamos imitar eles. Então, o homem tem a mania de querer imitar, né? O povo de Israel, não é verdade? Nos seus costumes, nas suas tradições.
mas nós queremos avançar. Filipenses 3, vai lá a partir do versículo 12. Nós precisamos avançar para a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, para concluir este vídeo aqui, estamos aqui em Hebreus 3, né? Então, preste atenção, não endureça o vosso coração, o vosso coração, não endureça. Como fez o quê? O povo de Israel. Porque eles endureceram o coração, eles tinham, né, o coração rebelde, né? De dura cerviz, assim é escrito, né? Eles que se rebelaram durante o tempo que da aprovação no deserto. Ali os seus antepassados desafiaram e puseram que é a prova, né? Então ali as pessoas têm mania até às vezes de falar, né? Para a gente provar Jesus. Não temos que provar, isso foi no pacto da lei. Nós vivemos pela fé, não temos que fazer prova com Deus, né? Isso é uma palavra de blasfêmia, né? Apesar da paciência que tive com eles durante 40 anos, né? E de serem visto tudo o que eu fiz. Por isso, fiquei muito irado com eles, pois os seus corações estavam sempre olhando para outro lugar, em vez de levantarem os olhos para mim, e não reconheceram os meus caminhos. Então, nos dias de hoje, não generalizando, né, nós confundimos às vezes o caminho, né, não lembrando que Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida para os judeus, para Israel. Ele veio para Israel, né? E lá Mateus 15, 24, Mateus 10, 5. Então, entende? Então, mas Cristo, o ressurreto, o invisível mais real, este sim, é a novidade de vida, é o novo e vivo caminho que nos interessa estar nele, não somente no falar, mas no andar. Nós não podemos ter dois maridos, né? Estaremos traindo um deles, não é verdade? Não podemos agradar dois senhores. Então, ou Jesus de Nazaré, ou Cristo, né? Você escolhe. Então, você vive da cruz para trás ou da cruz para frente? Então, no próximo vídeo, vamos continuar para ir nesse entendimento. É preciso vocês ouvir bem essa introdução para entender o próximo vídeo que nós vamos estar trazendo. De repente vai ter 3 vídeos sobre esta visão. Na Aliança da Graça, o que significa para nós esta frase? Fazer isto em memória de mim. Tá bom? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então, concluindo essa introdução de hoje sobre, né, esta frase, fazer isto em memória de mim, que a gente sempre acompanha lá na 1 Coríntios 11, né? Então, esta frase todos os meses, então vamos nesse raciocínio para entender se é para os nossos dias esta frase. Então, aqui em Marcos 14, a ceia é um jantar, né, do Senhor. Então, a ceia de Páscoa de Jesus com os seus discípulos, né, a última, ali ele estava com eles. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando-o partiu e o que lhes deu a quem? Aos seus discípulos, dizendo, tomai isto é o meu corpo, né? Presta atenção, isso aqui é a ceia dos judeus, né? Que eles comemoravam, né, aquilo que aconteceu lá em Moisés, né, quando Moisés foi incumbido de tirá-los lá do Egito, né, a mão de Deus através de Moisés, né, tirou o povo lá do Egito. Então eles comemoravam de ano em ano, não é mês a mês, de ano em ano. E não, o estrangeiro não fazia parte, né, dessa comemoração, era coisas dos hebreus. Então presta atenção. A seguir, tomou Jesus o quê? Um cálice que significa ali, né, simboliza o sofrimento. Lembra que Jesus falou na cruz que ele está sofrendo, afasta de mim esse cálice, né? Então, preste atenção, vamos
Então, tomando um cálice, tendo dado graças, né? Ele agradeceu, ele está ali com os seus discípulos, e deu o quê? Ele deu quem? Ele falou assim, ó, isso é para vocês comemorarem lá na frente, né? E ensine para a igreja. Então, ele estava aqui com a sua igreja, que eram os seus discípulos. Então, aí ele estava falando com os seus discípulos, não é verdade? E todos o quê? Beberam dele. Todos beberam de quê? Do cálice, né? Todos beberam o quê? Do cálice, do sofrimento, da angústia, né? Angústia. Lembra-se que depois as mortes, né? Vocês estudem sobre as mortes dos discípulos, né? Cada um deles foram tirando João, né? Que foi o único, né? Que ficou ali para ver a conclusão da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Vocês leiam que está lá em João, capítulo 21, ali a partir do 21, tá? Tá ali aquela discussão de Jesus de Cristo com Pedro, né? E ele fala que João é o único que estaria vivo, né? Se eu quero que ele esteja vivo até que eu venha, quer dizer, venha no reino espiritual, né? Então, tudo aconteceu, está lá em Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho viu, né? Todo olho da tribo, todo olho dos judeus ali viu, né? Até aquele que os transpassaram, que fizeram ele sofrer. Está lá em Apocalipse 1, versículo 7 em diante. Presta atenção. Então, eles disse, isto é o que? O meu sangue. O sangue, então, o cálice, que esse significava o sofrimento, né? Ó, eu quero sangue, né? O sangue o quê? Presta atenção, o que é? Ele falou para eles, ó, isto é o meu sangue da nova aliança. Jesus ele estava trazendo uma nova aliança, ele estava findando uma aliança e trazendo uma nova. A nova aliança derramado o quê? Em favor de muitos. Infelizmente não é de todos, né? Porque não entende. Em verdade vos digo que jamais beberei o quê? Do fruto da videira até aquele dia em que o hei o quê? De beber, né? Que foi o dia ali está consumado, né? Que hei de beber novo no reino de Deus, que depois que ele consumou, ele o quê? Ele ressuscitou, ele vive para sempre. Mas, infelizmente, vivem nos dias de hoje sem entendimento, né? Anunciando a morte de quem já morreu e fazendo em memória de quem está vivo, né? Lembra que nós lemos, né? Nós falamos, né? Em Provérbios 14, versículo 12, me parece, que diz, há caminhos que parece, né? Parece Zedenorex. Parece ser bom, mas o resultado é morte da inteligência, da mente, né? Deixa a mente nas trevas, na ignorância, não consegue avançar para a soberana vocação, né? Muitos até renovam a aliança com o soberano. Então, quem é soberano? É o soberano ou é quem renova a aliança com o soberano? Acha que está renovando, porque o soberano é que fez a aliança com alguns, né? Com muitos, né? Uma aliança eterna. Não se revoga, não se renova. Mas o homem, né? Presta atenção, é Isaías 29, 13, o homem, né? E é Marcos 7 também, onde Jesus falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Marcos 7, né? Isaías 29, 13 traz para nós, mas Jesus, né, falou, ó, bem profetizou Isaías a respeito de vós, né? Vocês que querem o que é dividir o reino, vocês que querem o que é liderar o reino é de Deus, né? Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me apenas com a religiosidade, mas o seu coração está longe de mim, porque o coração, né, se estivesse em Cristo Jesus, maior aquele que está em nós, né? Ouvia a sua palavra, obedecia a sua palavra, entendia a sua palavra e o quê? E doutrinava em cima da sua palavra.
Mas como que vai falar da novidade de vida, do evangelho, vai pregar o evangelho em Deuteronômio 28? Nas escrituras. As escrituras é contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia, para não se entender. Então as escrituras é o quê? O testemunho de Jesus. Lá estava escrito que viria o Messias e o Messias veio. E em vão me adoram, ensinando que doutrinas que são, que preceitos, que de homens. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo, continuando nesta visão. É para os dias de hoje esta frase: fazei isto em memória de mim. Se inscreva. Até o próximo vídeo.